Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Java Básico. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender sobre entrada de dados, tá? Ou seja, eu já mostrei como é que se comporta a saída de dados através do comando system.out.println e agora eu vou falar sobre entrada de dados, né? Frequentemente a entrada de dados ela pode ser feita de diversas formas. Mas como eu estou mostrando aqui no curso uma forma que usa-se o console para capturar dados, como é que a gente pode fazer, tá? Geralmente a gente captura usando o teclado, né? Existe outra forma também que geralmente quando se usa console nós fazemos, que é leitura de arquivos, né? Você tem um arquivo dentro do computador e você pode ler o arquivo, né? Linha a linha, tipo um arquivo de texto e usar, né, essa leitura dessas linhas e transformar em dados e colocar dentro do computador. Mas nesse caso, eu vou usar somente a entrada por teclado, né? E como eu falei em uma aula anterior, como é que funciona? O computador ele recebe dados, ele processa para processar uma saída, né? Para depois emitir uma saída, seja via console, seja via arquivo, certo? Então eu vou mostrar agora como é que a gente faz essa captura via teclado, né? Via o nosso teclado, ou seja, a gente permitir que o usuário digite algo no teclado e que a gente consiga ler um valor para depois fazer algo dentro do nosso programa, tá? Então aqui no Java eu criei um projeto, né, padrão, e aqui dentro do Java eu posso usar uma classe, né, chamada scanner, tá? Então scanner, né, vem de escanear, que basicamente ele está vendo algo, está esperando algo, e aí você vai colocar o valor e ele vai reconhecer aquele valor e vai colocar dentro da variável. Basicamente funciona assim. Então como é que eu faço? Eu coloco import java.util.scanner. E professor, o que é isso que você está fazendo? Basicamente eu estou dizendo que eu vou usar um código que não existe nesse meu arquivo, nesse meu projeto, ou seja, já é um código que existe, mas ele fica lá armazenado e eu só utilizo ele no momento que eu preciso, tá? Isso aqui é chamado de biblioteca, pode ser de biblioteca, tem pessoas que chamam de classe, tem pessoas que chamam de repositório de classe, repositório de, enfim, tem várias situações, mas geralmente a gente chama de biblioteca. Então, isso aqui é uma biblioteca, tá? Que existe no Java, chamada Scanner, e com ela nós somos capazes de lermos valores do teclado, tá? E aí, enfim, não quero que você foque nisso agora, só entenda que isso é um código que já existe e que ele serve para ler valores do teclado e que a gente vai utilizar aqui. Depois a gente vai aprofundar sobre o que é biblioteca, algumas bibliotecas que existem, porque elas existem, tá? Então, como é que eu faço? Vamos lá. Ponto 1, eu tenho que criar uma referência a essa biblioteca, tá? O que seria essa referência? Uma variável que chamasse essa biblioteca. Como é que eu faço essa criação? Coloco o tipo igual a uma variável normal, só que o tipo dela, em vez de ser string, inteiro ou double, vai ser scanner. Coloco um nome para identificar essa variável, que nesse caso vai ser entrada, tá? Vou chamar de entrada, você poderia botar input, você poderia botar ler, qualquer nome, tá? O importante é que você coloque o nome que tenha a ver, né, com a situação, para também seu código, né, não ficar bagunçado. Então entrada, porque é onde nós vamos receber a entrada, né, do teclado. Então scanner entrada é igual a new scanner. E aqui dentro você tem que colocar o parâmetro system.in. Dessa forma, o que é que eu faço? Eu estou dizendo que por meio dessa variável entrada, eu vou poder ler valores do teclado, tá? Então, como é que eu posso usar? Vamos supor, vou criar aqui uma variável inteira chamada idade, tá? Então ela vai receber valores inteiros para a idade. Então vamos lá, o que é que acontece? Como é que eu faço para que a pessoa digite o valor lá, né, no teclado e armazene idade? Eu tenho que colocar assim, tenho que chamar a variável, colocar o igual, ou seja, aquela variável, no caso a idade, vai receber o valor que vai vir aqui. Qual é o valor que vai vir aqui? Entrada ponto next int.
Então vamos lá, vou explicar. Então, idade vai receber o valor que vai vir de entrada, ou seja, do teclado, e ela está esperando um inteiro. E por que ela está esperando um inteiro? Porque a idade é do tipo inteiro, certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho que selecionar aqui a função, né, o método, que corresponde ao tipo de dado que eu estou querendo armazenar. Então, por exemplo, se fosse outro tipo, se eu apertar ponto, vocês vão ver aqui que tem next int, next byte, next short, tem, deixa eu ver, ó, só o next, né? E eu vou explicar, mas basicamente aqui eu tenho que colocar essa função de acordo, né? De acordo com o tipo do dado, tá? Então nesse caso é next int, certo? Beleza. Então vou rodar aqui o código, vou colocar depois para imprimir idade só para a gente ver, tá? O valor que a gente digitou. Então idade, run, né? Executar. E aí o que é que acontece? Vejam só, e aqui eu já vou explicar outra coisa também que é bem interessante quando a gente está construindo programas, né? De uma forma geral, não só em Java, mas programas de uma forma geral. Então, ó, meu programa iniciou, tá? Calma, deixa eu stopar, aí vamos botar no... O programa vai compilar direitinho, tal. Pronto, o programa está funcionando. Então eu posso vir aqui e digitar, aqui ó, 44. Vamos imaginar que fosse uma idade. Eu aperto Enter e ele imprimiu 44. Porque eu estou lendo aqui, estou dizendo que idade vai receber o que você digitar como inteiro e vai imprimir depois. Então eu digitei 44, imprimi 44, né? Ficou um pouco confuso aqui na tela. Porque uma coisa que nós temos que ter cuidado toda vez que desenvolvemos programas é fazer uma tela, um ambiente que seja, digamos assim, bem intuitivo para que o usuário ele não se confunda, né? Ou seja, ele seja bem instruído a fazer as coisas, né? Porque o que faz muitas vezes um programa gerar erros é o usuário fazer coisas, digamos assim, meio que não são permitidas, né? E aí acontecem os erros. Então, só falando sobre isso, como era que eu poderia fazer? Eu poderia aqui dar uma mensagem antes, né? Mostrar para ele. Aí já estou usando o comando de saída, veja só. Println, né? E instruir ele, né? Coloca aqui, ó. Digite uma idade, tá? Ou digite sua idade, né? Vou botar aqui, digite sua idade. Colocar executar. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar, digite sua idade e vai aparecer ali para você digitar. Então veja só, eu já, né, tenho uma orientação do que eu tenho que fazer. Digito minha idade, 34 anos, pronto, dou Enter. Já apareceu 34. Então é importante essa orientação. Beleza. E agora a gente vai para os outros tipos. E aí eu vou fazer um exemplo aqui, já que a gente está aqui. Digite, tá, vou começar aqui, ó. Digite seu nome, tá? Vou fazer do mesmo jeito. Tá? Vou botar aqui, ó. Digite seu nome, tá? E aqui embaixo eu vou colocar uma variável string nome que vai receber entrada.next. Veja só, por que .next? Porque quando é um valor string, um texto, uma palavra, a gente só coloca o next puro, tá? Eu não preciso colocar essa outra parte que é inteiro. E aí vale salientar que as coisas devem ser escritas igualzinhas aqui. Então, se eu botar next e o i minúsculo vai dar erro. Tem que ser next int com i maiúsculo, tá? E aí se eu tivesse, vamos imaginar que eu também quisesse ler um valor double. Então vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Digite sua altura, certo? E aí como seria, né? Colocaria aqui double altura, colocaria entrada ponto next double, certo? E aí nesse caso veja o que é que muda dessa para essa para essa. O tipo, né? Next int vou ler um inteiro, next double vou ler um double e next somente next quando eu tenho um string. E aí, se eu quero imprimir elas aqui, como é que eu vou fazer, né? Coloquei a idade, vou colocar o nome, idade e a altura, né? Como é que o nosso programa fica agora quando eu vou executar? Primeiro ele vai pedir o nome, vou digitar o nome. Depois que eu digitar o nome, ele vai pedir a idade. Então digite seu nome, Ayrton. Digita a idade, 34. Digita a altura.
Lembrando, aqui nesse caso eu tenho que botar o ponto e não a vírgula. Então 1,78 m, Enter, e aí ele vai mostrar um system, um nome, um system a idade e um system a altura. Então, dessa forma aqui eu consigo ler dados, né, através do teclado, utilizando Java, usando como apoio essa biblioteca Scanner, tá? Então espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.